Vamos avançar, irmãos? Vamos avançar ou vamos recuar? Não, fala, vamos avançar? Então eu vou pegar o cajado ali. Quando Deus mandou eu pegar o cajado, na hora que eu estava ali, eu fui lá dentro pegar o cajado. Quando eu pego o cajado, o pessoal fica assustado. Esse cajado tem história, hein, irmãos? Estou ficando velhinho já, Silvio, né? Estava sentado ali e Deus colocou no meu coração de ir lá buscar o cajado, porque essa palavra, meus irmãos, ela tem a ver com desafio. E cada vez que é desafio, eu olho para esse cajado e não tem como eu não olhar para a história dessa igreja. O primeiro pastor que tem um nome aqui nesse cajado se chama pastor Gutenberg, meu pastor que me batizou. Ele esteve aqui, passou por essa igreja, foi embora e depois voltou. Aí houve um tempo que ele foi chamado, você não sabe disso, que eu li na ata da igreja, estava com risco da igreja fechar as portas. E ele foi desafiado a voltar. E ele voltou, visitou casa por casa, e começou um trabalho de evangelização, fez um curso Viva Melhor, e esse pastor marcou a história desta igreja Batista Memorial. E muitos pastores passaram por aqui, e eu tive o privilégio nesses 43 anos de ter a minha escola, a minha faculdade, a minha história moldada por esse cajado, eu digo, pelos pastores que passaram aqui, mais que o seminário, mais que qualquer coisa, esses homens me ensinaram demais. Então eu tive aí, pastor Márcio, 43 anos de faculdade, viu? Cara, difícil, né? Não aprende fácil, então tem que passar por isso. Mas Deus colocou no meu coração para falar para você uma palavra nessa noite, que talvez, se eu te falasse sobre o que eu ia falar, alguns talvez iam recuar. Tenho certeza. Vai falar sobre isso, eu não vou. Outros iam falar assim, essa palavra aí, agora, num culto domingo à noite, você nem sabe o que eu vou falar ainda, mas vou, viu? Aí outros talvez vão ser tentados, na hora que eu começar a falar, a sair. E eu sempre brinco, né, para impedir as pessoas de sair. Cuidado, Judas ser o primeiro, né? Um dia uma pessoa ficou brava, que ela levantou para ir no banheiro, e bem na hora que eu falei, ela sentou, poxa pastor, eu tive que ficar o culto inteiro lá, sem... Não, meu irmão, se você sentir necessidade, vontade de pode sair. Essa palavra, ela é leve, ela é para quem quer participar das coisas maravilhosas que Deus tem feito. Eu trouxe o cajado aqui, vou deixar ele ali na frente, depois vou pegar ele de novo, porque esse cajado aqui é muito importante. 5 anos atrás, eu preguei uma palavra aqui na igreja, 5 anos atrás, mais ou menos 5 anos atrás, que era sobre força dominante, foi o nome da palavra que eu dei. Por quê? 5 anos atrás, 2018, é o tempo que Deus estava fazendo algumas mudanças na minha vida, na vida da igreja, e Deus colocou no meu coração que todo o meu tempo antes de 2018, eu era Oséias, um nome bonito. Oséias, alguém sempre leal a Moisés. Ele não aparecia muito, mas sempre estava ali servindo e sempre pronto para servir. E eu entendi que eu era Oséias. Só que chegou um momento que Deus encerrou um tempo na memorial, e o tempo para mim do pastor Eli foi o tempo de Moisés aqui na igreja, um tempo muito precioso, um tempo de desbravar desertos e fazer coisas tremendas. E houve um entendimento não só meu, mas da igreja, de várias pessoas, que o meu tempo seria o tempo de Josué. E eu disse aqui para a igreja, 5 anos atrás, eu anotei, aí eu trouxe para vocês aqui. Meus irmãos, nós temos um tempo agora, que vai ser um tempo de conquista, um tempo de avivamento e de conquista, foi isso que eu disse. E nesse tempo, daí nós desafiamos os pastores a pregarmos uma série aqui na igreja de mensagens, intitulada A Conquista da Terra Prometida. E eu disse que se o meu tempo seria de Josué, Deus colocou no meu coração que eu iria trabalhar junto com a equipe, com a igreja, para nós conquistarmos e tomarmos posse de 7 territórios. Começando com as ações que Deus faria, Deus colocou no meu coração que a primeira convocação, como Josué, seria uma vigília, lá no nosso recanto. E essa vigília foi fantástica, para mim foi uma das vigílias em todos os meus 43 anos que eu nunca vi no meu tempo de crente.
E tanta gente naquela vigília, e naquela época ainda estávamos com braquiária lá, né, um matão lá, um pasto, né, tínhamos que limpar, porque tinha um gado que entrava ainda dentro do recanto, do nosso espaço, do nosso salão, e foi uma noite assim tremenda de avivamento, e Deus lá me falou que a primeira obra que eu deveria construir lá, era um batistério. Alguns falaram, o pastor está louco, fazer uma piscina, no meio daquele lugar, né, um lugar que é longe, e mato, fazer uma piscina. Eu falei, irmãos, não é piscina, é um batistério, e Deus colocou no meu coração que nós vamos batizar 50 pessoas, e para nossa surpresa, nós conseguimos batizar essas 50 pessoas, e veio gente de Porto Murtinho, veio gente de outros lugares para batizar, e recebemos quase, eu não me lembro se foi quase 60 irmãos, a igreja recebeu quase mais de 100 pessoas, como novos membros, com os batismos que aconteceram aquele dia. Eu pedi para pastor Eduardo, dá mais uma chance para você, né? Um vídeo da época, você que participou, e olha quem eu vejo lá, viu, Madá? Hipólito, você, o povo de Deus trabalhando. Então, coloca esse vídeo para a gente relembrar um pouquinho como que foi a primeira conquista, que foi conquistar o recanto mesmo, de a gente edificar, o primeiro lugar, coisa lá, um batistério. Então vamos ver, já tínhamos arrancado todo o pasto. Vai glorificando a Deus, hein? Arrancamos a braquiária, todo o mato, nivelamos a terra. Da história o grande dia, eu me emociono, meus irmãos. E me resgatou, cantarei, Jesus vivo está. Do sepulcro ele saiu, e vida eterna ele conquistou, cantarei, Jesus vivo está, vivo está. Oh, dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia olha a bispa lá. feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. Caminhando em teu amor, me achego a ti, pois sei que livre sou. Tu és meu, Cristo, eu sou teu. Quem é do Senhor Jesus? Alegria e paz sem fim, todo choro em breve acabará. Gritarei, Jesus vivo está. Canta, vivo está. Oh, dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. Dia feliz, tão feliz, meu coração. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. E esse batistério não parou mais. Todos os anos batizando pessoas e recebendo pessoas. Eu acho que nesses 5 anos, se a gente for contar, nós recebemos quase 500 pessoas através de batismo e recepção de novos membros. Coisa tremenda que Deus fez. Foi um tempo realmente de avançar. E Deus colocou nessa noite para a gente falar de algumas coisas que nós como igreja precisamos viver, que eu falei naquela época. E eu escrevi assim, irmãos, não lembro mais da mensagem, mas eu fui lá e fui pegar um pouco do que eu falei. Igreja, irmãos, nós temos um chamado de Deus para viver nesse novo tempo de avivamento e conquista. Creio que chegamos a um ponto onde agora eu começo a apresentar à igreja uma estratégia de ocupação e conquista de 7 territórios, partindo como referência a nossa sede, a igreja. Quero verdadeiramente que a nossa igreja se torne uma igreja multiplicadora. Estamos começando a conhecer a igreja multiplicadora. Que suas células, que vai se tornar um pequeno grupo, se torne um pequeno grupo multiplicador. Como a mesma estratégia de que a igreja vão sair 7 regiões a serem ocupadas e conquistadas. Daqui para lá nós vamos começar em cada região ter 7 pequenos grupos multiplicando para cá, 7 para lá, 7 para cá, e dos 7 mais 7. E essa é a ideia. Meus irmãos, isso está acontecendo.
Os pequenos grupos estão a cada dia se multiplicando. Deus está fazendo isso. E você fala, e esses 7 territórios? Daqui a pouco eu vou falar com você sobre isso. Então eu quero que você possa, nessa noite, entender que Deus tem um chamado, uma convocação, um desafio para mim e para você, para a gente avançar. Quero que você abra a sua Bíblia em Josué 18, nós vamos ler versículo de 1 a 3. Mesmo sentados, mas com toda a reverência. Josué 18, de 1 a 3. Agora a terra já estava conquistada. Então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada, o tabernáculo. 7 tribos ainda não tinham recebido as suas terras. Nessa ocasião Josué disse ao povo de Israel: até quando vocês vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Que Deus abençoe a sua palavra. Meus irmãos, existe uma diferença entre você conquistar algo e tomar posse daquilo. Deus tinha dado 2 ordens: conquistar e depois tomar posse daquela terra. E Deus é fiel em cumprir suas promessas. Todas as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, e nós devemos estar na obediência. Nós temos a tendência, meus irmãos, quando a coisa está boa, quando tudo está funcionando direitinho, a nos acomodarmos. E eles estavam vivendo um momento de deslumbre. O tabernáculo estava erguido em Siló. Imagine, irmãos, que festa, que alegria poder ter aquele tabernáculo. E os 3 versículos que acabamos de ler nessa passagem referem à situação de Israel cerca de 7 ou 8 anos depois da conquista. Tinham se passado 7 ou 8 anos depois que eles conquistaram, e eles estavam ali, e ainda não haviam feito todo o trabalho que deveria ser feito, e ainda não haviam tomado posse verdadeiramente dos 7 territórios que eles deveriam tomar. Josué então reúne o povo de Israel em Siló, que havia sempre sido um santuário do povo de Deus, e ele começa a fazer esse discurso, e ele começa a abrir o seu coração e falar: até quando vocês vão ficar esperando para tomar posse da terra do Senhor, daquilo que o Senhor deu? O lugar que você pisar na planta dos seus pés, ser seu, será algo que eu vou te dar, que eu estou te prometendo. Até quando você vai esperar? Note que no versículo 1 está sendo dito que a terra havia sido conquistada já pelos israelitas. Eles eram, portanto, a força dominante daquele lugar, e foi o que eu disse em 2018, força dominante. Meus irmãos, eu não sei onde você mora, todos os irmãos moram, eu sei onde muitos irmãos moram, eu sei onde estão localizados a maioria dos pequenos grupos, eu sei onde eles estão localizados. Mas eu pergunto para você, independente de você ter um pequeno grupo multiplicador ou não, a casa onde você mora, você é a força dominante daquela região? Você é a influência daquela região? Você é a referência daquela região? A luz de Deus está sobre aquele lugar? O poder do Senhor está sobre aquele lugar? Ou você é só mais um habitante naquele bairro, e infelizmente alguns ainda dão até mau testemunho como vizinho? Ou você é um bom vizinho, uma referência, alguém que as pessoas procuram para ajudar, para orar, para aconselhar, alguém que é uma referência? Como tem sido você? Como é a sua casa? Então eles eram uma força dominante naquela região, e no entender, na verdade, era muito mais do que nós temos visto nos nossos dias, infelizmente. Mas a ordem de ser força dominante era o que Josué estava com o seu povo lá. O que eles dominavam? Eles tinham tomado as principais cidades, controlavam a comunicação, as estradas, o comércio, as fronteiras, a força militar, tudo eles tinham controle, porque Josué estava com o exército, era o exército dele, era o povo de Deus que havia conquistado Jericó e todo aquele lugar. Mas havia, no entanto, algumas partes da terra com focos de resistência, e é interessante que o trabalho das tribos em particular era esse. O trabalho das tribos era elas se espalharem pela terra e conquistarem aqueles espaços. E eu venho a pensar e aplicar isso para os dias de hoje, que nós como crentes, existem territórios que o crente precisa ocupar. E esses territórios, eu posso dizer assim, que muitas vezes nas regiões espirituais existem batalhas, existem trevas. Nós temos exemplo disso de quando nós fomos conquistar Porto Murtinho, já disse isso, era uma batalha contra bruxas, contra todo tipo de situações lá. Glórias a Deus que a bruxa maior lá, ela se converteu, entregou a vida para Jesus, é assim que acontece. Então existe uma força dominante naquele lugar, espiritual.
mas nós precisamos ocupar com presença, com vida. E o Espírito Santo habita em você, e esse é o dunamis, é a força de Deus que vai fazer com que todo aquele lugar seja transformado. Cada um deveria ocupar plenamente o seu território. Josué está ali realmente se queixando, irmãos, pois o povo estava acomodado. Está tudo muito bem, nós estamos no controle de tudo, deixa os outros povos fazerem o que eles querem, servir os seus deuses, voltar a adorar os deuses falsos que eles tinham, deixa eles fazerem todas essas coisas. E eu quero levar você a pensar nessa noite que sobre nossos familiares, a nossa família, os nossos amigos, quem é a força dominante? Eu digo para o jovem, para o adolescente, quando você está no grupinho de amigos, quem é que domina ali? Ele diz para você, vamos beber, vamos encher a cara, vamos fazer tal coisa, e eles te dominam? Ou você consegue ser alguém que, além de ser uma influência, tem algo maior em você, que é o poder do Espírito Santo, não só para resistir, mas para ser luz, e desfazer as obras das trevas naquele lugar? Você é a força dominante no lugar onde você trabalha? E o que eu estou falando não é na força do seu braço, é na força maior, na força do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Quem domina a região onde você mora? Já parou para pensar nisso? Eu estou no meio, pastor, onde tem um centro para cá, tem um negócio para cá, tem um terreiro para cá, mas e que você é naquele bairro? Qual é a referência? O que você tem feito para mudar essa história? Você é um atalaia em seu bairro, em sua região? Abra sua Bíblia mais uma vez em Josué 18, não vai ser projetado, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, o versículo 4. Tudo a gente tem que planejar, irmãos, não adianta a gente não fazer um planejamento estratégico, um planejamento para você realizar algo, fazer as contas, senão você não vai conseguir realizar. E é interessante que por mais que Josué estava falando isso, nós temos como equipe, como igreja, feito todo um planejamento para os pequenos grupos, todo um planejamento para os ministérios da igreja, todo um planejamento para a acessibilidade na igreja, todo um planejamento para as boas-vindas, todo um planejamento para receber as pessoas. Nada a gente faz sem planejamento. E olha só que coisa interessante, diz o versículo 4 de Josué 18, a partir do 4: de cada tribo escolhei 3 homens para que eu os envie, e eles se disponham e corram a terra, e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José na região ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra, e trareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade, Ruben, a meia tribo de Manassés, já haviam recebido a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Versículo 8: dispuseram-se, pois, aqueles homens, e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico, e tornai a mim, assim vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Meus irmãos, Deus é tremendo. Eu nem tinha lembrado desse texto, quando de repente, ontem, Deus me mostrou que o pastor Fábio fez todo para nós no Google ali, já dividido onde estariam nossos pequenos grupos, onde teriam a igreja separadinha. Então, essa organização geográfica, e nós sabemos aonde estamos com os pés, num lado da cidade, no outro lado da cidade, no outro extremo da cidade, no outro lado da cidade, nós conseguimos mapear e saber onde a memorial está, onde os irmãos moram, e nós temos um senso, uma noção de onde os irmãos moram dentro da nossa cidade. E a gente consegue olhar isso e ver que se reproduziu de uma forma espiritual o que Josué fez de uma forma mais atualizada, contextualizada para nós nesse tempo, até mapeando os nossos pequenos grupos espalhados. Mas Josué está dizendo que se não fizermos um planejamento pessoal, vamos ficar estagnados e parados. Ele diz assim, na verdade: faça um gráfico da região, faça um censo, uma pesquisa, descreva um local. E eu quero desafiar você nesse tempo, começar a fazer um censo, né, um gráfico do local onde você mora, quantas pessoas tem à minha volta, só para você saber, pastor, o senhor fica parado? Não, nós aprovamos já no conselho missionário, de nós termos um pastor para o outro, um missionário, para o outro lado da rua, é um protótipo, uma coisa que não tem em Campo Grande. Nós vamos ter um missionário que cuida aqui do outro lado da rua, e esse outro lado da rua da Memorial é fazer um gráfico aqui, que vai até 5 quilômetros aqui em volta, e provavelmente nós vamos envolver outras igrejas. Daqui a pouco eu vou desafiar a 4ª igreja, desafiar a Coronel Antonino, desafiar outras igrejas batistas para nós estarmos cuidando da nossa rua.
Quem está ali na praça? Quem é o pedinte? Quem é a pessoa que está pedindo para ir para um centro de recuperação? Quem é o bandido que está ali? Nós estamos dentro desse projeto de nós adotarmos a praça aqui, juntamente com a Drogazil, com o Comper, com os comércios, adotar essa praça e nós cuidarmos da praça, construímos banheiro, construímos lugar para o pessoal tomar banho, colocarmos a geladeira lá, que já tem uma lá funcionando, mas fazermos coisas que possam realmente ser relevantes no nosso bairro, fazer a diferença, cuidar. E ele disse para eles: descrevam o local, façam por escrito uma descrição, e se levantem, corram à terra e descrevam. Eles fizeram isso, anotaram tudo em um livro, está na Bíblia, fizeram seus relatórios. Meus irmãos, este ano, Deus tem chamado para ser o ano da transformação, e Deus nos deu a entender que essa transformação vai ser de dentro para fora, e ela está acontecendo, e de dentro para fora a gente descobre que tem coisas que precisam ser consertadas. E foi interessante que quando nós olhamos, e a irmã Tereza já estava brigando comigo, ela briga comigo mesmo, pastor, aquele buraco está voltando, se ela olhar como que está lá agora, aí que ela vai brigar comigo. Lembra o buraco que estava cedendo? Nós começamos a ver qual era o problema. Meus irmãos, era maior do que a gente pensava. O problema já estava indo para baixo do templo, a coisa estava maior do que a gente pensava, e graças a Deus já contornamos isso. Mas aí a gente fala assim: vamos só consertar? Não, nós vamos avançar, fazer algo maior lá. Vai ter um espaço para culto, para junior lá, para 150, 200 juniores lá. Pode ver um glória a Deus? Amém. Isso aí, meus irmãos. Eu creio que chegamos a um ponto agora, e eu quero começar a apresentar para os irmãos, 7 territórios mesmo, que a gente já conquistou, mas nós precisamos ocupar muito melhor eles, ocupar de uma maneira que Deus quer fazer maravilha. Meus irmãos, eu tenho sonhado e já tenho visto isso acontecer, mas que você abra a sua casa, que tenham todas as pessoas abrindo suas casas para receber seus vizinhos, não só receber crente, e você vê milagres acontecerem ali, pessoas sendo curadas, pessoas transformadas, pessoas salvas, e ver o seu bairro sendo modificado, de repente você com os vizinhos, seu pequeno grupo, transformando a calçada, consertando a calçada. Eu vou falar para vocês, mas porque a irmã não está escutando, mas lá no Núcleo Sul está acontecendo uma construção. A gente não tinha como ainda ligar a luz, a água e nem guardar os materiais. Deus preparou certinho, com a irmãzinha bem pobrezinha mesmo, ela falou: pode pôr na minha casa. E a gente está pegando a energia, a água dela de lá, e eu falei: pastor Israel, além de cuidar da parte da alimentação dela, a gente que paga não só a luz que nós damos, paga toda a luz dela e a água dela. Mas irmãos, já coloquei no meu coração, e a convenção já topou comigo, nós vamos transformar a casa dela. É isso aí, meus irmãos. Ela não sabe. Nós vamos consertar a casa, vamos melhorar a estrutura, porque ela abençoou a igreja, meus irmãos. Quando você abre a sua casa, você é abençoado. E ela não pediu nada em troca, pelo contrário, ela levava o cafezinho lá. E eu reclamei só para ela, irmã. Eu falei: irmã, só devia ter economizado. Por quê? Não precisa pôr açúcar, esses homens aqui têm que tomar café amargo para ficar forte. E eu gosto sem açúcar. Eu falo: próximo eu vou fazer sem açúcar. Faz para todo mundo, esses homens não podem ter que tomar tomando açúcar, não. Meus irmãos, eu tenho fé, e eu consigo ver, meus irmãos, pessoas se convertendo dentro da sua casa, a sua família, os seus amigos, seu vizinho, seu pai, seu irmão, mas você tem que abrir a sua casa. E eu vejo essas pessoas sendo acolhidas aqui na igreja. A nossa escola bíblica, deixa eu falar uma palavra moderna, né? Que era moderna há 20 anos atrás, agora não é mais. Está bombando. As salas todas cheias. Você vem na quarta-feira, os embaixadores, mensageiras, as mulheres, os homens orando, um avivamento acontecendo, coisas tremendas, coisas maravilhosas. Eu tenho fé, meus irmãos, que muitas pessoas serão curadas, milagres vão acontecer. Você crê que está em Atos 16? Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa, você e sua família? Quantos faltam ainda para se salvar? Da sua família, da sua casa? E o que você está fazendo? Está perdendo tempo? Meus irmãos, eu quero mostrar, minha palavra ela não é tão longa, né? Não é longa, mas eu quero mostrar para você que Deus já fez tantas coisas. Olha, nós temos 7 territórios, eu tive uma ideia, Deus colocou 7 territórios, para mim os territórios são esses daí, ó. Templo sede, espaço alternativo, Igreja Batista Água Viva, que está bombando, irmão, já tem mais de 100 membros, o pastor Paulo lá, Igreja Batista Núcleo Sul, eles já estão fazendo o culto lá embaixo, onde foi feito já o piso. Primeira igreja em Porto Murtinho, meus irmãos, a igreja em Porto Murtinho, nós restauramos todinho a igreja, depois você vai ver o que nós temos lá,
já tem 9 pessoas para batizar, e o pastor Walter está negociando com o padre lá para batizar 3 velhinhos que converteram lá do asilo. O padre está brigando, não pode batizar, mas os velhinhos querem batizar. Então seriam 12, aquele número 12, pastor Guilherme. Tem 12 para batizar lá em Porto Murtinho. E eu falei, pastor Walter, começa com um pequeno grupo, multiplicador, protótipo. Pastor Márcio, começou, já multiplicou, fez a festa de celebração, 3 pequenos grupos lá em Porto Murtinho, meus irmãos. Há um tempo atrás, pode aplaudir, um tempo atrás não tinha nada. A primeira igreja batista de Anastácio, meus irmãos, o pastor Carlos Alberto, aquela igreja era um terreno só, com mato, nós compramos ele, construímos, e tem um templo lindo, depois você vai ver também, meus irmãos, a igreja lá já com, acho que beirando 100 membros também, e a igreja batizou um monte de gente, tem mais gente para batizar, e o pastor Carlos me desafiou, pastor, surgiu um terreno para comprar a casa pastoral, está lá embaixo, ó, já compramos o terreno para a casa pastoral em Anastácio, e a convenção vai construir a casa pastoral lá. Quando tem esses pastor louco, igual o pastor Paulo, igual o pastor Carlos, a obra avança, Deus faz. Aí, meus irmãos, eu fiquei pensando, né? E temos a nossa casa pastoral, que ela está alugada e rendendo até para a igreja, glórias a Deus por isso, eu não moro lá. E a casa do recomeço, o que o pastor Márcio Deus me mostrou? Que Josué ele conquistou 7 territórios, mas ele construiu um lugar de refúgio. Então a casa do recomeço tem sido esse lugar de refúgio para aquela comunidade. Meus irmãos, é maravilhoso o que está acontecendo ali na casa do recomeço, você tem que ir lá para conhecer, é maravilhoso, é tremendo. Então vamos passar um vídeo aí, né, que tem uma música, ó, já fica essa música para ensaiar, uma música nova, viu gente, música nova, atual, para vocês cantarem, ensaiarem, todas as equipes ensaiarem ela, que nós vamos todo domingo tocar ela, uma música nova, pode pôr um vídeo para a gente aí. Faço tudo, ó, Ludmila, por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu. Ó o Rogério, rapaz, eu amo o Paulo Marreta lá, ó. Tudo que eu tenho é teu. Ó o buraco. Está maior agora. Olha o espaço alternativo. Olha o mato do espaço alternativo. Olha aí. Olha o povo capinando aqui. Adorar é uma virtude. Adorar é a minha essência. Pai, aquele é o Luca. Olha a diferença acontecendo. Um palácio para Deus. Porque amo tua casa, ó Deus. Faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha Porto Murtinho, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Você pode aplaudir o Senhor? Deus fez e Deus faz. Por que o Senhor passou tudo isso, pastor? Porque eu quero agora passar para vocês um desafio. Coloca para a gente o desafio de construção. Muda o slide agora aí. E depois eu vou explicar, é um tempo de multiplicar. Pode mudar os slides agora, coloca o desafio de construção da igreja, construção e reforma. Meus irmãos, nós vamos entrar, já entramos, meu irmão, porque eu sou assim de fé, eu não fico esperando, né? Nem campanha de construção, nós já estamos construindo e Deus já tinha dado o dinheiro, eu falei para vocês. E está no seu bolso, né? Então agora nós vamos para a campanha. Então a campanha de construção, põe para nós próximo. Vai ser 3 lugares que vão ser o templo lá no projeto, meus irmãos. Ele vai ter
Aqueles buracos que tinha lá, já está todos sendo feito encanamento, tem engenheiro e arquiteto trabalhando lá, mudando toda a parte elétrica. Embaixo vai ter uma sala, ou duas, vai ser uma sala que vai ser usada, a gente vai ver para quem ainda lá, ou quem vai usar as salas. Mas avançou até na escadaria, vai avançar e vai ser feito mais, o que chama de... mais laje. A laje vai até lá perto onde era a escadaria e vai até lá no fundo, então vai ter um espaço ali para festa social, para o culto dos juniores, um auditório muito grande ali, vai ser construído ali naquele lugar. E aí então vai aumentar o tamanho da fachada da igreja, a frente ali. Aquelas vagas ali embaixo vão ser só para PNE, tá? E a entrada da igreja, nós estamos ainda vendo, estamos decidindo pelo projeto se vai mudar o escritório para lá, a secretaria para lá, a sala de atendimento para lá, e abrir uma porta ali, estamos estudando a questão de segurança. Mas é um projeto do templo, tá bom? Então o templo vai ser um dos lugares mais contemplados também nessa reforma. E já vamos consertar algumas coisas que precisam ser feitas lá. Aqui, no espaço alternativo também, meus irmãos, você não viu a parte interna. Quem veio na Assembleia, né, que foi aprovado, né, tem a parte interna também. Aí alguém fala assim, pastor, vai arrumar o que não é seu, o que é dos outros? O que é dos outros você tem que cuidar melhor do que é seu, viu, meu irmão? Quando você pedir o carro emprestado para mim, eu vou falar, pega o do pastor Cristo, que já dá uma lavada dele, dá uma arrumada, entendeu? Que o miserável pega o carro do outro e ainda deixa com o tanque vazio, né? E ainda liga, pastor, furaram o pneu, furou o pneu do seu carro, você pode vir aqui pegar ele? Miserável. Meus irmãos, então, o espaço alternativo também será contemplado. Eu vou explicar isso para vocês, que não é só a fachada, não. O primeiro lugar, se lá for o batistério, o primeiro lugar que está sendo construído aqui é a sala de intercessão. Depois vai dar uma olhada do tamanho que vai ficar a sala de intercessão, tá? A sala de intercessão bem top mesmo, tá? E, irmãos, já negociamos questão do aluguel, né? Já negociamos do aluguel, já fizemos um aditivo, até cuidando já do IGPM, vai que o IGPM sobe demais, já negociamos isso também, e já prorrogamos por mais tempo de negociação por causa do aluguel, e também, vai que nessa campanha, que eu vou explicar, porque eu acredito num Deus de multiplicação, que a gente consiga muito mais do que eu estou desafiando vocês, de repente a gente já compra também logo o espaço alternativo, ok? É isso aí, tá? Então, tudo que a gente fizer também já está dentro dessa negociação, se a gente for comprar, para abater valor. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Fica tranquilo que o pastor Richard, não é falsa modéstia, não, meus irmãos, os pastores, mas pode testemunhar isso. Toda negociação de 22 anos para cá, toda negociação foi eu que fiz. Seja em qualquer extensão, qualquer lugar. Eu acho que meu lado turco aqui, meus irmãos, sou bom para negociar, sabe? Então, eu gosto de negociar, porque eu negocio não é para mim, é para o meu Deus. Quando eu negocio para Deus, as pessoas fazem as coisas diferentes, tá? Então fica tranquilo, só que não faço sozinho, faço com a nossa equipe. Então, espaço alternativo, e também o nosso projeto, que está acontecendo lá no Núcleo Sul. Por enquanto, a Igreja Batista Núcleo Sul, mas eu dei liberdade para a igreja lá sonhar com o nome que eles querem colocar lá, junto com o pastor Israel. Tá? O pastor Richard não é assim, aquele xerifão, né? Deixa o pessoal também escolher. Agora, o melhor, põe o próximo. Olha aí, só 500 mil. Por que o alvo é só 500 mil? 8 meses de propósito. Por quê, meus irmãos? Eu aprovei de gastar na assembleia aqui da igreja 500 mil, né, no orçamento. O que passar disso, eu vou fazer outra assembleia, tá bom? Mas, meus irmãos, eu tenho expectativa que esse valor, de repente, vire 5 milhões. E aí nós vamos poder comprar, né, o que a gente quer, né? Nós estávamos querendo comprar lá onde era o macro, né? Lá começou com 13 milhões, aí nós agora só 500 mil não é nada, né, para nós. Então, 8 meses de propósito. Por que 8 meses? Porque nós vamos trabalhar nesse mês aqui agora, de abril, para divulgar a campanha e formar uma estratégia que Deus nos deu de como fazer isso, ok? Aí você vai em abril se preparar, eu vou explicar como isso, e aí em maio nós vamos lançar o dia de entrega da primeira. Aí você tem maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 8 meses para você que quer parcelar a sua oferta. Se quiser dar uma tacada só, a gente vai fazer, mas você tem 8 meses de campanha. Pela fé, meus irmãos, põe o próximo, vamos ver aqui, que tem. Isso é muito importante. Os valores, meus irmãos, vão ser diferentes, mas os sacrifícios iguais. Aquilo que é sacrifício para você, muitas vezes não é para mim, não é para o outro.
né? Cada um tem o seu tipo de sacrifício que você faz, mas vai ser um sacrifício igual, porque você sabe de como você vai ter que sacrificar aquilo para ofertar. Tem gente que não vai sacrificar nada, tem gente que perde de não sacrificar, né, algo, no sentido assim, de Isaac, né? Por exemplo, se não fosse entregue o Isaac, não ia ver a providência, não ia ver o que Deus, Jeová Jiré, fez. Muitas pessoas não confiam no que Deus vai fazer, não confiam no que Deus está pedindo. Então serão valores diferentes, mas sacrifício igual. Por que valor diferente? Porque tem gente que vai doar muito, tem gente que vai doar pouco, mas esse pouco nas mãos do Senhor se torna muito. Então não tenha medo de ofertar o que Deus tem para fazer na sua vida através dessa ação. Depois, um slide principal, vou deixar no final, é que tem até, já está ali, ó, que tem até o QR Code. Você fala, eu já quero ofertar agora, eu fiquei tão animado com isso, né? Você já pode ali ofertar. Mas eu vou voltar para o outro slide, para concluir a minha palavra, minha mensagem, porque o que nós precisamos, meus irmãos, para fazer isso? O que nós precisamos para nós avançar? A primeira coisa nós já temos, é a autorização de Deus e da igreja, porque tudo foi aprovado em assembleia. Amém? Então tá bom. Mas só para você ver um pouquinho, eu senti de colocar, viu gente, eu gosto de vídeo, põe um vídeo do que está acontecendo lá no Núcleo Sul. Põe aqui, vai ter homens e mulheres, vai ter um outro mutirão, tá? Vocês estão convocados, daqui uns dias eu vou avisar o dia do mutirão. Põe o vídeo para nós lá, depois a gente volta aqui. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move Comprando o terreno de asfalto, 6 meses depois estava asfaltando lá a rua da igreja. Santa, somos a igreja. Ei, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou, a igreja. Nossa fundação é um castelo, não parou, a igreja. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Peguei o carrinho só para tirar foto lá. A perseguição não parou, a igreja. O Coliseu não parou, a igreja. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. Meu Deus, meu Deus. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, meu Deus, e o que nos move é o que. Meus irmãos, você fala assim, mas pastor, o senhor é doido, vai fazer arrumar o espaço alternativo, o templo e o Núcleo Sul ao mesmo tempo? Meus irmãos, Deus falou que a gente ia transbordar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, a gente tem que fazer. E pela fé, se você achar que eu sou mais doido ainda, dia 29 de abril, pela fé, eu creio que esse templo lá vai estar pronto. Você crê nisso? E aí, eu não sei se a inauguração vai ser logo na primeira semana de maio, mas eu creio pela fé que até o final desse mês vai estar pronto esse templo lá. E estamos fazendo em parceria, junto com a convenção, estamos trabalhando juntos para que a gente possa construir para o reino de Deus. Amém? O que nós precisamos, irmãos? Um tempo atrás, quando era a questão do macro, de outra coisa, Deus me deu uma estratégia, eu sonhei com isso. E eu reuni com o pessoal de projeto da igreja, reuni com o estatutário, falei, pode me perguntar o que vocês quiserem, que eu vou falar o que Deus já me mostrou, como que isso vai acontecer. E Deus me deu, eu não faço matemática, boa de matemática é a Flavinha, né? E me deu uma fórmula matemática, né? Então, eu quero colocar essa fórmula aí, V mais LV mais C, igual, vezes C.
igual a IM. Não é igreja multiplicadora não, mas pode ser. Mas é impacto máximo. Então como que funcionará a campanha? As ideias que Deus nos dá, e Deus me deu uma ideia, e ideia para mim é semente, né? O homem que teve uma ideia de fazer janelas no computador, do Windows, né? Esse homem avançou. Ele dá algumas ideias. Essa ideia que eu vou falar para você, você pode usar ela no seu negócio, pode usar em qualquer lugar, porque é uma ideia que Deus me deu. E eu entendo que uma ideia, ela vem quando Deus dá uma visão para a gente de futuro. E a visão é de saber que uma semente, quando ela germinar e frutificar, vai fazer algo poderoso. Visão é uma semente. E sempre nós falamos que intimidade com Deus é uma semente poderosa. A intimidade com Deus vai gerar na sua vida santidade, que vai gerar autoridade e vai gerar conquista. Quem não conquista é porque não tem intimidade. E a intimidade do Senhor é revelada para quem tem comunhão com o Senhor. Davi disse isso, é uma verdade. Então algo poderoso está vindo, e eu quero desafiar você a participar disso. Você pode até não participar, meus irmãos. Então eu vou começar a falar de uma fórmula. Pastor, o senhor já escolheu fulano para isso, ciclano para isso? Não, o único só que não tem nem direito de escolher é os pastores, os diáconos, nem a diretoria estatutária. Não tem. Inclusive eu reuni esses dias com o Diego, né? Ele chegou e falou: pastor, eu sou vocacionado e eu quero ser pastor. Ele falou assim: acabou o nosso relacionamento. Agora você vai ver eu mudar o tratamento com você, né, pastor? Quem é vocacionado, primeiro demônio que aparecer, chama o Diego, né? Primeiro velório, chama o Diego, que ele tem que, né? O machado tem que ser afiado, né? A gente vai junto para ele, né? É assim. Então muda o tratamento, né? Então, pastor, o senhor vai falar uma fórmula agora, em qual que eu me encaixo? Não é eu que vou dizer, meus irmãos. Para você, o pastor vai escolher o queridinho dele. Eu não tenho queridinho, meus irmãos. Eu tenho gente que quer trabalhar e chega para mim e se vem, faz, vamos para cima. Agora quem não quer fica lá, o pastor só andou com aquele lá, só faz aquilo lá. Por quê? Você não vem? Então vamos lá. Então deixa eu me explicar uma fórmula. O V é de valente. Ah, valente. Deus não gosta de frouxo, né? Deus não gosta de Nutella, no sol já derrete, né? No sol já derrete. Deus gosta de valente. V é valente. E o L, V, o que é, pastor? Líder visionário ou líder valente. Pode colocar o jeito que quiser que dá certo a forma. Para mim é líder valente. E o C, pastor? Colaboradores, crentes, cooperadores, a terminologia que você quiser colocar. Isso vai dar um impacto máximo. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Da Bíblia. Primeiro veio a fórmula. Eu falei: Deus, como que eu vou ligar para a Flávia, vou ligar para alguém matemático, como que eu vou decifrar essa na Bíblia? Aí na Bíblia Deus me deu 2 Samuel 23 e 1 Crônicas 11, que lá você vai encontrar os valentes de Davi. Os valentes de Davi. E aí Deus colocou para mim que nesse V de valentes, porque se você vai em 1 Samuel, vai em 1 Crônicas, dá algumas divergências de números, e por isso que não tem problema para mim. Eu preciso de pelo menos 30 valentes. 30 valentes. Davi aparece lá muitas vezes os 30 de valentes de Davi. Em alguns lugares 35, outros lugares 37, até 40 já falaram valentes de Davi. Mas eu vou usar esse número 30. Eu preciso de 30 valentes, né? Dentro desses 30, aí você pega a 1 Crônicas lá, vai falar assim, ó, do versículo 10 em diante, 1 Crônicas 11. São estes os chefes dos valentes de Davi, que apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel. O pastor está se achando, ele é Davi. Quem dera não queria ser não, meu irmão. Valorosamente no seu reino, com todo Israel, para fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no que diz respeito a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi. Aí vai falando de cada valente. Já Zobeão, Armonita, o principal dos 30, esse brandiu a sua lança contra 300 homens e os matou de uma só vez. Meu, eu queria um valente desse, desbravador, né? Um valente só, no meio desses 30, que fosse desse jeito. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auíta, que era um dos 3 valentes. Este estava com Davi em Paz-damim, quando os filisteus se reuniram ali para a batalha. Havia ali uma plantação de cevada, e o povo fugiu dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno, defenderam-se e mataram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 chefes desceram a rocha para falar com Davi, na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus tinha acampado no vale de Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E aí, meus irmãos, vai dar a lista
dos 30 valentes. Vai falar de cada um deles, o nome dos valentes. Valente tem nome, tá? E valente aqui, meus irmãos, não é só homem, tá? Tem mulher que é muito valente, nesse sentido que o senhor está falando. Então, o pastor não vai fazer, o pastor só chamou os homens. Então, já me ajuda a disseminar, quebrar essa mentira aí, meus irmãos, né? Deus está chamando valentes do Senhor, homem ou mulher, tá bom? Se você tem valentes, são aqueles que estarão na primeira linha de frente. Depois não tem que reclamar. Se você me procurar e falar que é valente, irmãos, é pelo duro. A coisa não é fácil, não. Já vou te avisando, tá bom? Pastor, será que o senhor vai conseguir 30 valentes? Eu creio que sim, não é possível, né? Eu quero até fazer que nem Gideão. Gente, tem tanto valente aqui, volta um pouco, né, para a gente agora escolher outros para outra linha de frente. Meus irmãos, nessa equação eu preciso de 30 valentes, mas eu preciso também de 200 homens ou mulheres que representam as suas famílias. Como que é isso? Vai lá em 1 Crônicas 12:32. O pastor tirou da Bíblia essa equação. Da tribo de Isacar, 200 chefes estrategistas, que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes, comandavam os seus familiares. Então, meus irmãos, eu quero 30 valentes. E aí, qual que é a ideia do pastor? A equação que deu. Vou pegar esses 30 valentes, distribuir eles em 30 grupos. Aí você pega 200 e divide por 30, a gente vai ter que serrar algumas pessoas no meio, que vai dar um número besta. 666. Então, o número besta não dá, a gente tem que chegar na perfeição. Então, a gente arredonda para 7. Aí, esses 200 já vai puxar para 210. Não tem problema, tá bom? Então, imagine você sendo um valente para cuidar só de 7 líderes visionários, que não são qualquer líder, não é qualquer um, é líder de outro patamar, que consegue ver a necessidade das coisas do presente momento, a gente deixar legado para os nossos filhos, pessoas que querem investir no reino, pessoas, porque tem líder que é líder, mas não é líder visionário, não é líder valente. Então esses 30 vão ter debaixo de si mais 7 líderes visionários. E sabe o que eu não tinha ainda pensado? Eu falei, mas meu Deus, e como que vai chegar, né? E vai dar esse número aí, vezes C. Olha como que Deus é tremendo. Aí é o lado da história, né? Que eu falo que eu não sou profundo de Bíblia, como nosso professor da escola bíblica, mas eu gosto de história. Então, uma leitura feita por rabinos traz uma compreensão sobre esse texto. Alguns rabinos estudam esse texto da tribo de Isacar, e eles disseram que esses homens pensantes, que conheciam as épocas, as estações, eles vieram da tribo de Isacar. Sabe quem eram esses homens? Eram 200 generais. Todas as tribos, se você olhar o texto, mandaram soldados, mandaram tropa. Todos mandaram tropa. Só que a tribo de Isacar mandou 200 generais. Qual é a diferença de um general, não desmerecendo o soldado, meus irmãos? O general, ele tem estratégia, e ele tem o comando das tropas, e ele tem o comando das tribos e das suas famílias que estão em sua volta. Então, um general, alguém que está ali, desses 200 líderes visionários, ele vai poder representar a sua família. Então, por exemplo, você tem ali o pastor Fábio, né? Não, desculpa, você tem a Raquel, que é o general. Não, eu errei. Tem o pastor Fábio, né? Porque ele é o pastor, só por isso, tá, Raquel? Tem o pastor Fábio, que é o general. Ele vai comandar, não sei como você vai fazer isso, Raquel. Ele vai comandar a família dele toda, que vai o Moshe, o Moisés, que vai todos os familiares dele. Então os familiares dele, não estou falando nem dos 7, estou falando dos colaboradores, dos cooperadores, né? Vai que o Moisés vai querer ser um líder valente, né? Não sei. Mas os rabinos estudando isso, falam assim que uma tribo mandou 50 mil soldados, outro mandou 15 mil, outro mandou 1000, outro mandou 70 mil. E aí o pensamento desses rabinos é que quem mandou os 200 generais, na verdade mandou equitativamente a mesma quantidade que as outras tribos mandaram, porque eles mandou os generais, e os generais tinham debaixo de si as suas tropas, os seus soldados. Você vê que coisa interessante, e eles com certeza iam poder comandar e ajudar nos outros soldados que estavam vindo das outras tribos, que eles só eram guerreiros,
mas precisavam de líderes visionários para fazer aquilo lá. Então, meus irmãos, esses conseguiam discernir o tempo, eram estrategistas. Então eu quero desafiar que de dentro da igreja memorial, e daqueles que estão até nos assistindo online, que não estão aqui hoje, que a gente levante 30 valentes, e levante 200, pastor, de onde eu vim? 200 representantes das suas famílias, que são os líderes visionários. E depois, entre esses 200 divididos, com 30 valentes, teremos uma conta arredondada, que eu disse, né? 30 grupos com 7 líderes visionários. E aí, irmãos? Aí é o mistério da multiplicação. Tem gente que até trabalha com aquele negócio de pirâmide, né? Porque funciona, porque ele sabe que, né, multiplicação, e se alguém quebra, tem tanta ramificação que ela vai embora, né? É um pouco parecido, por quê? Então você tem lá 30 grupos, e aí dividido lá nesses grupos lá, você vai ter esses 200 líderes visionários, 7 em cada um. Agora imagine se cada um desses 7 consegue arrumar mais 7 pessoas, que de repente ele é um facilitador de pequeno grupo, mais 7 da sua família, mais 7 do seu hall de amizade, para entrar nessa estratégia de cooperação. Eu creio que a gente pode surpreender, meus irmãos, porque no meio de toda essa multiplicação de pessoas envolvidas, pode ter alguns Cornélios, alguns que querem ofertar muito mais para a obra, né? E Deus fazer maravilhas. Então nosso alvo inicial é 500 mil, mas eu quero ser surpreendido para a gente poder fazer muito mais, e eu quero que a Memorial, não tenho nenhum interesse, meus irmãos, da Memorial construir uma mega igreja, não tenho interesse sim de nós termos uma igreja que possa fazer a diferença e acolher mais pessoas. Esse espaço aqui, meus irmãos, vai ser transformado num lugar, inclusive você já viu o pastor Ivo ali, você vai chegar um dia aqui e vai entrar e vai falar assim, meu Deus, que livraria bonita, né? Porque você vai entrar, você vai ter duas opções, passar por dentro da livraria, igual quando você vai no aeroporto, né? Opção de passar dentro do duty free lá, ou de desviar dele, né? Então as pessoas vão ter a opção de entrar direto no templo, ou passar por dentro da livraria para chegar na igreja, onde você vai encontrar livro, Bíblia, os produtos da igreja, as canecas, as coisas que a igreja tem, as camisetas, poder tudo ser utilizado para o reino, para missões, para beneficência, para aquilo que a gente quiser realizar. E a cantina ser transformada numa cantina permanente, onde você vai marcar suas reuniões agora, não vai mais nos outros cafés espalhados da cidade, você vem tomar o café aqui na Memorial, fazer sua reunião com os seus grupos, a rede feminina, a rede de homens, os pequenos grupos, tomar um cafezinho, ler um livro ali com o pastor Ivo, né? E abençoar também. Pastor, o cafezinho de graça vai acabar? Claro que não, irmãos, aquele cafezinho sempre vai ter. Agora, quando você quer aquele melhor lá, né? Você tem que colocar um dinheirinho lá para colocar um cappuccino, né? É assim, mas o cafezinho normal sempre vai ter. Meus irmãos, eu quero que nós possamos plantar para gerações futuras, que a gente possa plantar uma igreja cada vez. Algumas pessoas acreditaram e fizeram isso do passado por nós. Agora chegou a nossa vez de fazermos isso, de fazermos a diferença. Mais que tijolos, serão vidas transformadas. Esse é o nosso desejo. Mais que construir paredes. E a nossa ideia, conforme a igreja estiver crescendo, e já está acontecendo isso, talvez termos mais de um culto, um outro culto, de manhã 2, à tarde, à noite, é a igreja ser utilizada cada vez mais para a honra e glória do Senhor. E os nossos pequenos grupos multiplicando em todo o lugar. Fomos chamados para escrever uma história, e eu quero dizer que você é a caneta que Deus quer usar. Meus irmãos, eu já sou muito maduro, no sentido de conhecer bem a igreja e trabalhar com aconselhamento. Tem crente chato, meus irmãos. Inclusive você fala, tem gente, irmãos, que eu não entendo, eu tenho que falar isso para abrir meu coração. Tem gente que se dói pelo dinheiro do outro. Pastor, está gastando muito, está ofertando muito, está fazendo muito, está gastando muito, vai gastar isso. E essas pessoas que são muito chatas, às vezes eu tenho uma tendência, eu não gosto de fazer isso, aí eu vou atrás, irmãos. Deixa eu ver se esse cara é dizimista. Deixa eu ver se esse cara é ofertante. Então eu quero saber que você que é chato, fizer isso, eu vou atrás, para puxar sua capivara. Tá? Por quê? Meu irmão, vai se doer pelo dinheiro do outro que você não ofertou? Vai ver se chove, né? Então você tem que se doer pelo aquilo que você está ofertando, aquilo que você está dando, aquilo que você está fazendo, tá? Aí fala, pastor, é fácil eu falar. É fácil mesmo, meus irmãos, porque para mim a maior alegria, eu há 43 anos, eu dizimo e oferto nessa igreja com a maior alegria e vou continuar.
Eu não fiz a conta, porque tem gente que quer processar. Eu já ofertei dizimei 43 anos, vai dar um dinheiro bom, né? Ó, dá ideia não, para o endiabrado aí que ele vai lá. Em nome de Jesus, está repreendido. Está repreendido. Então, meus irmãos, tudo que você vê a gente falando é porque a gente já fez antes e vai continuar fazendo. E nós, pastores, temos que ser o primeiro, temos que ser exemplo, ok? Pastor, o senhor vai levantar a oferta hoje? Não. Quero chamar a equipe de louvor para nós cantarmos. Nós vamos cantar aquela Jiré, Jeová Jiré, porque é o Deus que provê, que cuida da igreja, que cuida de nós. Meus irmãos, eu quero que você, durante nós cantarmos, e essa canção me chamou a atenção, eu não tinha combinado com eles que seria essa. Eu, sentado ali, eu ouvi essa canção, eu falei assim: Deus cuida da gente na tempestade, nos desertos, nos dias difíceis. Você que está aqui e fala assim: eu não tenho condição de dizimar, de ofertar, Deus vai abrir um trabalho para você começar a dizimar. É o maior privilégio você dizimar. Você que não consegue ofertar, Deus vai te abençoar. E eu quero dizer uma coisa para você, não quero jogar peso. Tem gente que fala assim: ó, se você não ofertar nessa campanha, vai vir um monte de demônio, de desgraça contra você. Está repreendido isso, não, meus irmãos? Deus não vai te amar mais ou menos porque você fez algo ou deixou de fazer. É um privilégio, é ser grato a Deus, é o privilégio de você participar da obra de Deus, poder contar a sua história, não para vanglória sua, mas poder contar para os seus filhos, para os seus netos: olha, o pai participou da construção dessa igreja, o pai participou de tal coisa. E alguém pensa assim do recanto, lembra? Do espaço alternativo. O Seba estava comigo, eu estava com a proprietária, negociando essas coisas de construção, conversando com ela. Ela falou assim: pastor, nós não temos condição de dar nada agora, de dinheiro. Eu li para ela o texto de Jeremias 29, não o meu versículo, mas eu li o anterior, o que fala antes. Quando o povo está preso na Babilônia, o povo está preso, não é a terra deles, não é a casa deles, e Deus fala para eles assim: plantem jardins, construam casas, casem e se deem em casamento, trabalhem na terra que vocês estão, porque eles iam ficar ali ainda 70 anos. Nós não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui no espaço alternativo, e não sabemos se vamos comprar, conquistar aqui, mas pode ser que nesse momento aconteça isso. Nós temos a preferência de compra, e eles querem que a gente fique aqui para sempre. Estou muito contente, mas quando eu falei para ela que eu queria deixar esse lugar mais bonito, ela falou assim: pastor, vocês já fazem, vocês são o nosso melhor inquilino, a gente não quer que vocês saiam nunca daí, porque a gente paga em dia, paga certinho, e a gente sempre faz o melhor aqui, meus irmãos. Você viu como era? Transforme o lugar do seu trabalho. Tem gente que chega para mim: pastor, eu estou arrumando a área da minha casa. Por quê, meus irmãos? Para deitar na rede vai ser bom? Não, pastor, para me receber meu pequeno grupo aqui. E, gente, que coisa linda. E eu falo: Deus prospera, abençoa para que essa pessoa possa fazer isso. Mas ter o lugar da rede também, ter o lugar da churrasqueira, e convidar o pastor, né, Kézia? Aquele bife ancho gostoso que você faz. Fala, Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Eu vou pedir para o pastor Fábio um negócio. Ele vai ficar lá no fundo. Aí você fala assim: pastor Fábio, eu não sei, não se sinta menos, meu irmão, minha irmã. Eu não sei se eu vou ser um valente, mas eu quero dar meu nome. Eu não sei se eu vou ser só um líder visionário, mas eu quero participar disso, vou dar meu nome. Eu não sei se eu vou ser só um cooperador, mas eu quero dar meu nome. Eu queria que você desse o seu nome, pastor Fábio, porque algumas pessoas, meus irmãos, que eu já tenho mais liberdade, como os pastores, os diáconos, os apoiadores de pequeno grupo, eu vou chegar junto mesmo, porque eu preciso de homens e pessoas que eu já conheço, que vão estar à frente. Talvez no meio desses valentes vai ter 3 ou mais. Fala assim: pastor, eu quero estar com o Senhor. Davi tem um momento lá, meus irmãos, eu falo assim: esses valentes existem. Ele fala assim: ai, que vontade de tomar aquela água que só tem naquele lugar tão maravilhoso. E de repente o cara rompeu, meus irmãos, e foi lá e invadiu o arraial e derrotou todo o exército e voltou com água para Davi. Davi falou assim: eu não posso tomar essa água é para o meu Deus, eu entrego para Ele. Meus irmãos, nada do que o seu pastor, com a equipe de pastores dessa igreja, com a sua liderança quer fazer, é para a glória do pastor, é para a glória de homens. É muito mais fácil, meus irmãos, a gente se acomodar. A igreja está boa, está tudo tranquilo, é muito mais fácil a gente parar. Para que arrumar para a sua cabeça? Para que arrumar? Meus irmãos, construção, você que faz na sua casa, não dá trabalho. Imagine você pegar 3 construções, quer dizer, tem 4, porque lá no recanto não para. Só que no recanto uma coisa boa,
Não tem mais vaga quase para alugar lá, meus irmãos. A gente está só deixando, segurando por causa da igreja. Mas tem igrejas que querem fechar já para o ano inteiro lá, a gente não deixa. Porque lá ficou um lugar maravilhoso, é anjo descendo e subindo lá. Você fazer vigília, fazer culto lá, fazer seu dia lá, é maravilhoso demais. Então lá o recanto, os próprios recursos que estão entrando lá, nós estamos fazendo lá. Próximo, o retiro da rede feminina, eu tenho quase certeza, meus irmãos, que aquele lugar de sol, que é todo já concretado lá, você chegar lá já vai ter um galpão lá também, fechando tudinho, porque a outra capela já foi construída. Essa semana já está colocando naquela outra capela lá, janela blindex, igual do outro espaço. E daqui a pouco, ar-condicionado, porque placa solar já tem lá, né? Pode aplaudir o Senhor? Nós vamos adorar o Senhor, depois eu vou orar. Faça desse momento, você ouviu tudo que eu falei. Se você não entendeu, procure um dos pastores, me procure, né, para a gente falar para você. Eu não entendi nada daquela fórmula, pastor. É muito simples e a gente vai poder te orientar. Vamos adorar o Senhor, depois vamos orar?